Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, a sua serva do Senhor, a Tainá. A paz do Senhor Jesus, irmãos, aqui é a serva Edivan. E hoje nós iremos dar início à parábola do semeador. Então, irmãos, nós vamos, a primeira parábola dos estudos das parábolas. E por que nós vamos iniciar pela parábola do semeador? É onde o próprio Senhor Jesus e o reino de Deus, nosso Pai, ele classifica todos os filhos do reino. Então, o próprio Senhor Jesus, ele fez uma classificação, ele vai explicar 4 tipos de pessoas que ele ouve e guarda a palavra. Mas é lógico que um vai gerar muito fruto. Então quer dizer que a palavra do Senhor, ela entra no coração de tal pessoa e ela vai gerar muito fruto. E o Senhor vai explicar através dessa parábola maravilhosa, que é a parábola do semeador. Então, irmãos, nós vamos ler o Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 8. Capítulo 8. O início, o Senhor, ele prega a parábola. Mas depois o Senhor vai dar uma explicação. A Tainá, ela vai ler onde o Senhor está revelando toda a maravilha da parábola. Sim, onde ele vai explicar o que é a parábola. Mas antes disso, o Senhor, ele pregou para a multidão a parábola do semeador. E lá no Lucas 8, versículo 5, começou assim: Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, vem a primeira pessoa. Caiu alguma junto do caminho. E foi pisada, e as aves do céu a comeram. Esta é a primeira pessoa. Segunda pessoa, versículo 6. Outra caiu sobre pedra. E nascida secou-se porque não tinha umidade. Segunda pessoa onde o reino de Deus, o reino do céu, classifica. Versículo 7. E outra caiu entre espinhos, e crescendo, com ela os espinhos, a sufocaram. Terceira pessoa. E a quarta pessoa onde o Senhor classifica como boa terra. Versículo 8. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Amém, irmãos? Então isso aqui foi uma revelação da parte do Senhor Jesus, onde ele pregou para a multidão, mas os apóstolos, eles foram e pediram ao Senhor a revelação acerca disso, mas o Senhor anunciou que a eles, ou seja, os que vão com o coração bom e honesto, os puros de coração, é dado conhecer o reino dos céus. Sim. E agora nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo vai explicar parábolas para eles, porque eles perguntaram para o Senhor qual era essa palavra, a parábola, Então, no verso 11 ao 15 eu vou ler para os irmãos. Ele diz assim: Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Glória a Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, arranca a palavra do coração, para que não se salvem crendo. Versículo 13. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas quando não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E agora, o verso 15, que diz assim: E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Olha só como o Senhor Jesus revelou. Isso foi dito por os apóstolos, mas depois os apóstolos, eles pegaram essa palavra e começaram a transmitir para o povo. Sim. Ensinando a doutrina do reino de Deus, do reino dos céus. Então vamos lá, irmãos. O primeiro, ele ouvindo a palavra, como que essa pessoa ela está correndo um risco muito grande. O próprio Senhor Jesus está falando que essa pessoa está dando liberdade para o diabo tirar a palavra do coração. Ela crê no nome do Senhor Jesus, mas mesmo assim ela não vai ser salva, porque aquilo que vai trazer salvação para ela, ela está perdendo. Sim. Como que o diabo está tirando a palavra do seu coração, irmão? Se você ainda não compreende ou não consegue guardar a palavra, então alguma coisa está acontecendo. É lógico que toda a palavra de Deus vai explicar como vencer o maligno. Sim. O Senhor Jesus venceu na cruz. Venceu.
Então o Senhor falou que todo aquele que seguir, ele vai vencer. Essa é a primeira pessoa a qual o Senhor classificou. Tem a segunda pessoa, onde a semente nasceu entre as pedras. Nós vemos muitas pessoas tendo experiência com Deus, elas se enchendo da presença de Deus. Sim. Elas recebem a palavra, compreendem, mas na hora da tentação se desviam. Se desvia. Foi, né, não teve umidade, ou seja, essa pessoa ela não preparou o coração para receber mais da parte de Deus. Porque foi momentâneo, né? Uhum. Foi por um momento. Qualquer um que segue o nome do Senhor, ele vai sofrer aflição até o término de vida aqui na terra. Até a vinda do Senhor vai sofrer aflições por causa do nome do Senhor. Do Senhor Jesus. Então, irmãos, esse que nasceu entre pedras é aquela pessoa, ela recebe a potência da parte de Deus, só que ela não dá continuidade, ela para, curto prazo. Terceira pessoa, que esses, irmãos, é os mais perigosos, junto com o primeiro lá, mas o Senhor luta por todos, né? Essa pessoa que ela vai indo por diante, assim como está escrito, se não me engano aqui, ó, versículo 14. Ela vai continuando, mas ela é uma palavra, que é a semente que nasceu dentro do coração dessa pessoa, mas essa pessoa ainda não largou os espinhos. E a própria palavra de Deus fala que os espinhos são as obras antigas, ou seja, são os prazeres da terra. São coisas que não agradam a Deus, são coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus. Então quer dizer que essa pessoa não consegue produzir bom fruto. É infrutífero, irmãos. Mas essa pessoa não parou, ela ainda continua indo por diante. Quer dizer que é uma pessoa que ela ainda está frequentando, ela vai junto, ter comunhão com os irmãos, que todos se reúnem no templo, na casa de Deus, para comunhão com o Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo de Deus, ele é santo. Então quer dizer que não tem como o Espírito Santo de Deus compartilhar junto com as obras das trevas. Então esta terceira pessoa que ainda não largou os espinhos, ela não está dando liberdade para a palavra de Deus purificar do erro. Porque ela não vai com o coração puro, com o coração bom, para querer buscar aquilo que Deus tem para entregar para ela, né? E tem muitas qualificações, né? O Senhor fala que aquele que se humilhar será exaltado. Será que tem muitas pessoas que se exaltam? Será que tem muitas pessoas que elas mesmas se intitularizam como um grande homem de Deus? Tem muitas. Mas não é o reino de Deus que classifica a pessoa? Sim, é Deus. Porque os profetas, eles eram apedrejados, assim como os apóstolos. Então como que uma pessoa pode se intitularizar algo, né, aqui na terra? Diz que todo o poder é concebido ou dado pelo reino de Deus. Sim. Toda autoridade, irmãos. A quarta pessoa, a última que alegra o coração de Deus. Alegra o coração do Senhor Jesus. O Senhor falou que ele era manso e humilde de coração. Sim. E o Senhor falou que esse aqui, ele era bom e honesto. Um coração bom e honesto, irmãos. Então vamos supor. E dava fruto com perfeição, né? E produzia sempre fruto. Sempre. De 1 por 100. Ele não parava de produzir fruto. Não. Então quer dizer que ele recebeu a semente e se transformou numa árvore que dava bons frutos. Sim. Pelos frutos vós conhecereis se é bom, se é mau. Então quer dizer que é assim que o reino de Deus classifica todas as pessoas que recebem a palavra de Deus. Sim. Tem pessoas que ouvem a palavra de Deus e elas não querem nem dar importância, elas são os simples da terra. Porém, o Senhor separa como ímpios, aqueles que querem negar a existência de Deus. Os simples são os que querem viver de forma normal. Tipo, como que se nada acontecesse. Crê em Deus, mas também quer viver igual ao povo do mundo. Tem os insensatos, que são essas 3 classificações que o Senhor fala. Aquele que deixou o diabo tirar a palavra do coração, aquele que na hora da tentação se desviou do caminho, e aquele que está com espinhos, ou seja, ainda está com coisas do mundo que não quer largar para receber a perfeição da parte de Deus. E o quarto, que alegra o coração de Deus, Sim. é o coração bom e honesto, humilde de coração, irmãos. Essa é a parábola do semeador. Como que a pessoa vai se achar diante de Deus? O próprio Espírito Santo de Deus vai mostrar no seu coração se você está bem diante de Deus. Ele testifica, né? Não é por boca de homem. Não. Você sabe quando está bem com Deus. Se você fizer algo que não agrada a Deus... E você estiver bem com Deus, mas você fizer algo que não agrada,
você tiver algum erro, o Espírito Santo de imediato já vai arder no seu coração e já vai te falar, você errou nisso. E o Espírito Santo já vai te avisar sobre isso. E você vai lá e vai se arrepender, vai ter que se ajoelhar e não se arrepender e não fazer mais o que você cometeu. E não confunda, irmãos, o apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne. Sim. O espinho na carne quer dizer que aquela vontade, ela existia. Nós não sabemos qual era o espinho na carne de Paulo, mas uma coisa nós sabemos. Paulo, ele não errava. Paulo, ele seguia firme o Senhor Jesus. Só que mesmo assim, aí daquela vontade existe no coração. Qual o seu espinho na carne? Cada um de nós temos, mas uma coisa nós sabemos. Nós temos que lutar contra o pecado. Sim, com certeza, com todas as forças. Só porque tem um espinho na carne quer dizer que a gente vai dar lugar pro espinho? Não, jamais. Paulo rogou 3 vezes para que fosse tirado. O Senhor falou assim, ó, Sim. meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Só minha graça te basta. Então quer dizer que a graça de Deus já é o suficiente para nossas vidas, irmãos. Sim. Mas a graça de Deus, ela tem que estar com a perfeição, coração bom e honesto. Se você não for boa terra, como que você vai receber a graça de Deus? Não tem como. Esta é a parábola do semeador, irmãos. Qualquer pessoa pode se examinar e chegar e olhar aqui, ó, Lucas 8, Mateus 13, tem a parábola do semeador. Sim. Como que eu estou diante de Deus? Avalie o homem a si mesmo, né? E o Senhor falou, a pessoa tem que avaliar, se examinar, né? Sim. Se está bem diante de Deus. Isso é para todos nós, irmãos. Não tem acepção de pessoas. Deus não faz acepção. Não. Mas que nós devemos santificar diante de Deus, né, meus irmãos? Sim. O que nós devemos também fazer é, ao a gente acordar e abrir os nossos olhos, é já falar, Senhor, seja bem-vindo no meu dia e guie os meus caminhos, vai guiando os meus passos para que eu não venha tropeçar. Já vai pedindo isso para Deus, para o Espírito Santo já tomar conta do seu dia totalmente. Isso é prestar culto a Deus todos os dias, irmãos. É um culto racional. Você sabe que só de você levantar e abrir os olhos, Deus concedeu essa oportunidade para você. É verdade. Uma forma de agradecimento, né? Agradecimento. Então, esse aqui, irmãos, é o primeiro vídeo das parábolas do reino. A parábola do semeador. Espero que essa palavra edifique o coração de vários irmãos. Sim. Como... E não... Pode falar. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, se inscrever no canal do YouTube e na página do Facebook. E nós agradecemos a todos os irmãos. E o próximo vídeo vai ser sobre o joio e o trigo e o joio. Vai ser sobre essa parábola que nós iremos trazer aqui para os irmãos. Amém? Então fiquem todos até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a vida de todos em nome do Senhor Jesus. Amém.